Na videoaula de hoje, vou dar prosseguimento ao estudo das fundações geotécnicas, apresentando alguns tipos de estacas escavadas. Nessa imagem, temos aí uma sequência construtiva de uma estaca broca rudimentar. Ela é a mais simples de se executar, é feita com trado manual, está limitada à profundidade da fundação, entre 6 e 8 metros. 8 metros já é muito, porque a remoção do trado, que é manual, é muito difícil. Fica pesado levantar isso manualmente e vai perdendo o prumo, principalmente quando se encontra camadas mais resistentes. Então, é uma solução que pode ser usada se a carga atuante na estaca não superar 8, 10 toneladas. E, obviamente, não pode ter água. Está em outra sequência executiva, a perfuratriz, o trado, melhor dizendo, sendo removido, e algumas empresas, inclusive, que optam pela essa solução com a perfuratriz mecanizada, a mesma utilizada para as estacas injetadas, como a raiz e a microestaca, e utiliza-se concreto no lugar da cauda de cimento. Aqui, uma etapa construtiva da estaca Frank. E a estaca Frank, como é chamada entre nós, é uma estaca de concreto armado, moldada no solo, e que usa um tubo de revestimento cravado dinamicamente com ponta fechada por meio de bucha, e é recuperado ao ser concretada a estaca. As fases de execução da estaca tipo Frank, cuja sequência executiva está apresentada, são as seguintes. Ela é iniciada pelo posicionamento do tubo de revestimento e formação da bucha. Após apoiar o tubo sobre o terreno, lança-se certa quantidade de brita e areia no seu interior para ser compactada pelo impacto de golpes do pilão e expandir lateralmente, aderindo fortemente ao tubo. A seguir, o tubo é cravado no terreno pelo impacto de repetidos golpes do pilão na bucha. A profundidade final de cravação é definida pela verificação da nega do tubo nos últimos metros de cravação. Terminada a cravação, o tubo é preso à torre do bate-estaca por meio de cabos de aço para expulsar a bucha e iniciar a execução da base alargada. O alargamento da base é obtido apiloando-se fortemente pequenas e sucessivas quantidades de concreto quase seco. Terminada a base alargada, coloca-se a armação, ajustando-a para incorporá-la na base e, ao mesmo tempo, instalar o cabo de controle da armação numa de suas barras. Em seguida, inicia-se a concretagem do fuste, lançando-se sucessivas camadas de pequena altura de concreto e recuperando o tubo com o apiloamento das camadas. Está aí outra imagem do bate-estacas da estaca Frank com detalhe de armação de um determinado projeto. Dois tipos principais de acidentes podem danificar as estacas tipo Frank durante sua execução. O primeiro é o estrangulamento do fuste na concretagem através de solos muito moles. E o dano causado devido à ruptura do fuste durante o apiloamento do concreto, acusado pelo repentino encurtamento da armação. O segundo é a ruptura por tração do concreto ainda sem cura, ou a perda de contato da base com solo de apoio devido ao levantamento de estaca já cravada, causada pela cravação de estacas vizinhas. Desde sua introdução, a estaca tipo Frank vem mostrando capacidade para desenvolver elevada carga de trabalho associada a recalques pequenos. Para tanto, é necessário que a viabilidade de seu emprego seja avaliada. Problemas executivos sejam previstos e providências para contorná-los sejam tomadas. Nessa imagem, um desenho esquemático agora das etapas de execução de uma estaca tipo Strauss. Por se tratar de equipamento leve e econômico, constitui um tipo de estaca que reúne algumas vantagens: ausência de trepidações e vibrações em prédios vizinhos, facilidade de locomoção dentro da obra, possibilidade de execução da estaca com comprimento projetado, permitindo cotas de arrasamento abaixo da superfície do terreno.
O processo executivo divide-se em duas fases distintas: a execução da estaca, primeiro, a perfuração e colocação total dos tubos no solo, e segundo, o lançamento do concreto previamente preparado no interior do tubo. Uma vez instalado o equipamento e a piteira ou o soquete posicionados em cima do piquete de locação, iniciam-se os trabalhos soltando a piteira ou soquete que irá formar um pré-furo no terreno. Em seguida, coloca-se o primeiro tubo com extremidade inferior dentada, chamada de coroa, tendo já no seu interior a sonda mecânica. Tendo a sonda avançado no solo, aproximadamente o comprimento de um segmento de tubo, inicia-se a manobra conjunta da sonda com o tubo. Essa operação consiste no posicionamento de uma haste de aço pela janela da sonda e por furos de uma luva rosqueada no topo do tubo, com a movimentação do conjunto para cima e para baixo, até que o primeiro tubo seja introduzido no solo. Em seguida, é rosqueado outro tubo, repetindo-se a operação até que o segundo tubo seja introduzido no solo. Sucessivamente, repete-se a operação até se atingir a profundidade desejada, estando o furo completamente revestido. Para a execução do fuste, o concreto é lançado dentro do tubo e, à medida que é apiloado, o tubo vai sendo retirado com o uso do guincho. O próximo tipo de estaca escavada que irei abordar são as estacas raiz. Essa solução foi apresentada à comunidade técnica internacional no início da década de 70 pelo engenheiro Fernando Lisi, da Universidade de Nápoles, em Bari, na Itália, e consistia na perfuração e posterior injeção de calda de cimento sob pressão, preenchendo os interstícios do terreno, acarretando uma melhora das características geotécnicas da estaca ao longo do fuste. Inicialmente concebida como solução para tirantes de cortinas, essa alternativa passou a ser utilizada como reforço de fundação. Após expirarem as patentes, essa solução foi aprimorada para outro tipo de fundação, que são as microestacas, denominadas inicialmente de presso-ancoragem. As estacas raiz, por sua vez, é um tipo de solução onde, comparando-se com as microestacas, possuem diâmetros maiores, as pressões de injeção são menores, em torno do peso próprio ou da ação gravitacional, não superam valores de 0,5 megapascal, e não há formação de bulbos de ancoragem. A cauda ou nata de cimento é lançada no furo e o tubo de revestimento é sacado concomitantemente, ficando uma base alargada semelhante a uma raiz de árvore. É possível a adoção de lamas estabilizantes, como a bentonita, para proteger as paredes do furo contra vibrações que promovam o desmoronamento das paredes do furo. É uma solução bastante utilizada e que alcança locais de difícil acesso, como encostas, subsolos de garagens, locais onde seria inviável a adoção de bate-estacas. As microestacas são uma evolução das estacas raiz. Essa tecnologia foi introduzida no país pelo professor Costa Nunes, fundador da Tecnosolo, considerado um dos papas da geotecnia no Brasil. E o processo executivo é o seguinte: ocorre a perfuração do terreno, que é um processo rotativo, com a perfuratriz rotativa, com circulação de água ou lama bentonítica. Obviamente, quando necessário, coloca-se um tubo de revestimento. A cada metro, aproximadamente, o tubo de revestimento de aço esquerdo possui cortes, né, que são feitos previamente, e são executadas válvulas manchete, que são borrachas, que vedam
essas aberturas por onde a cauda pressurizada irá atravessar. Aqui as pressões de injeção são superiores às da estaca raiz, e ao romperem as manchetes, as injeções são realizadas por estágios, ocorre a formação dos bulbos de ancoragem. Então, essa solução ela acarreta uma alternativa, comparando-se com a estaca raiz, ela possui diâmetros menores, mas a capacidade de carga é maior, com inclusive a formação dos bulbos de ancoragem. As armaduras podem ser constituídas por uma gaiola de vergalhões ou por um tubo de aço munido de válvulas expansíveis de borracha, através das quais será injetada a cauda de cimento sob pressão, como já mencionado. Caso seja usada uma gaiola, um tubo com válvulas manchetes é colocado no interior dela. Na primeira etapa, as injeções são feitas por estágios. Preenche-se o espaço anelar entre as paredes do furo e o tubo de injeção com cauda de cimento. Forma-se assim uma bainha, que impedirá o fluxo à superfície da cauda de cimento que será injetada sob pressão. A segunda etapa consiste na injeção de cauda de cimento sob pressão através das válvulas manchetes, uma a uma, a fim de se ter o controle da quantidade de cauda consumida e da pressão de injeção. A injeção pode-se processar em uma ou quantas fases forem necessárias, para que se atinjam as pressões desejadas. Após a série de injeções, procede-se ao enchimento do tubo de injeção com argamassa ou cauda de cimento. Dessa forma, obtém-se um fuste irregular e expandido em relação à perfuração, semelhante a um bulbo de tirante. Segundo Disseu Veloso, a estaca tipo hélice contínua, com a escavação do solo, é feita com um trado em hélice de grande comprimento, composto de chapas em espiral que se desenvolvem em torno do tubo central. A extremidade inferior do trado é dotada de garras para facilitar o corte do terreno, e de uma chapa que impede a entrada de solo no tubo central durante a escavação. Os equipamentos mais comuns permitem executar estacas com diâmetros de 30 a 100 cm e comprimentos de 15 a 30 metros. A execução da estaca hélice contínua ela é constituída basicamente de 3 etapas: perfuração, concretagem e armação. A perfuração consiste na introdução da hélice no terreno por meio de movimento rotacional transmitido por motores hidráulicos acoplados na extremidade superior da hélice, até a cota de projeto, sem que a hélice seja retirada da perfuração em nenhum momento. Alcançada a profundidade desejada, o concreto é bombeado continuamente, sem interrupções, através do tubo central, ao mesmo tempo que a hélice é retirada sem girar ou girando lentamente no mesmo sentido da perfuração. A velocidade de extração da hélice do terreno deve ser tal que a pressão no concreto introduzido no furo seja mantida positiva e acima de um valor desejado. A pressão no concreto deve garantir que ele preencha todos os vazios deixados pela extração da hélice. O processo executivo da estaca hélice contínua impõe que a colocação da armadura seja feita após o término da concretagem. A gaiola de armadura é introduzida na estaca manualmente por operários ou com auxílio de um peso ou, ainda, com auxílio de um vibrador. As estacas submetidas apenas a esforço de compressão levam uma armadura no topo, em geral com 4 metros de comprimento, abaixo da cota de arrasamento. No caso de estacas submetidas a esforços transversais ou de tração, é possível introduzir uma armadura de maior comprimento. Armaduras de 12 até 18 metros já foram introduzidas em estacas executadas com concretos especiais. Na extremidade inferior, a gaiola de armadura deve ter as barras ligeiramente curvadas para formar um cone para facilitar a introdução no concreto e deve ter espaçadores tipo rolete. A execução dessas estacas pode ser monitorada eletronicamente, por meio de um computador ligado a sensores instalados na máquina.
Como resultados da monitoração são obtidos os seguintes elementos: comprimento da estaca, inclinação, torque, velocidade de rotação, velocidade de penetração do trado, pressão no concreto, velocidade de extração do trado, volume de concreto, apresentado em geral como o perfil da estaca, sobreconsumo de concreto, que é a relação percentual entre o volume consumido e o teórico calculado com base no diâmetro informado. Segundo Alonso, quando submetidas apenas à compressão, as estacas geralmente trabalham com uma tensão entre 5 e 6 MPa. O autor recomenda observar uma sequência executiva que garanta que apenas se inicie a execução de uma estaca quando todas as outras situadas em um círculo de raio 5 vezes seu diâmetro já tenham sido executadas há pelo menos 24 horas. A NBR 6122, segundo Dirceu Veloso, permite 12 horas. O espaçamento mínimo entre estacas paralelas pode ser igual a 2,5 vezes o diâmetro. A distância mínima do eixo de uma estaca à divisa depende do equipamento. Os equipamentos com torque de até 35 kN permitem colocar o centro da estaca a 35 cm da divisa, e os de maior torque requerem de 100 a 120 cm. Na imagem, a folha de controle de execução de estaca hélice contínua monitorada, com as informações do perfil da estaca em metros, pressão de concreto, velocidade de subida, pressão de torque, velocidade de rotação e velocidade de avanço. Ainda segundo Dirceu Veloso, pelo menos 2 tipos de estacas hélice com deslocamento de solo devem ser mencionados, porque diferem da descrita anteriormente na medida em que a ferramenta helicoidal, ou trado, que penetra o terreno é concebida de maneira a afastar o solo lateralmente na hora em que a ferramenta é introduzida ou extraída. Então, temos as estacas ômega, que podem ser executadas com diâmetros de 30 a 60 centímetros e comprimentos de até 35 metros. A carga admissível pode chegar a 2.000 kN. As fases de execução dessa estaca são as seguintes. Na imagem A, penetração por movimento de rotação e, eventualmente, força de compressão do trado. O tubo central é fechado por uma ponta metálica que será perdida. E na imagem B, a penetração é levada até a profundidade prevista. Introdução da armadura no tubo em todo o comprimento da estaca. Em seguida, ocorre o enchimento do tubo com concreto plástico e depois a retirada do tubo por movimento de rotação no mesmo sentido e, eventualmente, esforço de tração. Simultaneamente, o concreto é bombeado. Eis a norma brasileira da ABNT, NBR 6122, terceira edição, em vigor desde 30 de setembro de 2019, e vejamos o que consta nos anexos. A partir da página 43 da norma, anexo A, há uma descrição detalhada de cada tipo de fundação disponível para os projetistas de estrutura e aos executores. Então, no anexo A temos fundação rasa, no anexo B, tubulões a céu aberto, anexo C, tubulões a ar comprimido, anexo D, estacas de madeira, anexo E, estacas pré-moldadas de concreto, anexo F, estacas metálicas ou de aço, anexo G, estacas Strauss, anexo H, estacas Frank, anexo I, estacas escavadas com trado mecânico, sem fluido estabilizante, anexo J, estacas escavadas com uso de fluido estabilizante, anexo K, estaca raiz, anexo L, estacas trados vazadas, segmentado, e anexo M, estacas injetadas ou microestacas. No anexo K constam
diversas especificações e parâmetros indispensáveis para o projetista do elemento de fundação, entre eles os diâmetros nominais dos revestimentos que deverão ser utilizados durante a execução da estaca raiz. Além disso, há várias recomendações importantes relativas à execução, à limpeza e colocação da armadura, injeção de preenchimento, retirada do revestimento, sequência executiva, especificações da argamassa, a calda ou a nata de cimento, cujo FCK não deverá ser inferior a 20 MPa, consumo de cimento superior a 600 kg por metro cúbico, fator água-cimento entre 0,5 e 0,6 e cujo agregado deverá ser exclusivamente areia. Nas microestacas, a perfuração em solo é executada por meio de uma perfuratriz rotativa que desce o revestimento através de rotação com uso de circulação direta de água injetada no seu interior. Quando ocorrerem solos muito duros ou muito compactos, pode-se executar perfuração avançada por dentro do revestimento. Antes da colocação da armadura, limpa-se internamente o furo através de lavagem. Posteriormente, é descida a armadura constituída de tubo metálico manchetado ou gaiola que é apoiada no fundo do furo. Quando em gaiola, as barras são montadas com tubo de PVC manchetado. As válvulas manchete devem ser espaçadas no máximo 1 metro. Então, antes da colocação da armadura e descida do tubo, o furo precisa ser limpo, e isso é feito com água em abundância. Na medida que a água que sai do furo estiver limpa, o furo está limpo. A injeção é feita com calda ou nata de cimento, que é aplicada por meio de bomba de injeção, através de hastes dotadas de obturadores duplos. A primeira injeção, chamada injeção da bainha ou preenchimento, deve ser feita a partir da extremidade inferior do tubo e deve preencher o espaço anelar entre o tubo e o furo. O revestimento é retirado após a injeção da bainha. As injeções posteriores, primária e secundária, porque a injeção aqui é feita através de estágios, porque é muito comum o consumo aumentar em função da presença dos vazios no terreno e haver perda de calda ou de nata. Então, interrompe-se o procedimento para posterior retorno. As injeções posteriores são feitas de baixo para cima em cada manchete, verificando-se os volumes, as pressões e critérios de injeções previstos em projeto. Não se deve executar estacas com espaçamentos inferior a 5 diâmetros em intervalo inferior a 12 horas. Essa distância refere-se à estaca de maior diâmetro. Então, estão aí apresentadas as soluções de fundações mais comumente utilizadas no dia a dia de projeto. É preciso salientar que aqui é uma área correlacionada ao engenheiro geotécnico e não mais ao engenheiro estruturalista, mas eu entendo que tudo é uma coisa só. Não é possível a gente pensar em projeto e não pensar no dimensionamento das fundações. No que se refere, inclusive, às análises de tensão e deformação do terreno, às avaliações de capacidade de carga geotécnica das estacas e a estimativa dos seus recalques. Isso será visto em detalhes em diversas videoaulas daqui para frente. Então, até lá!